Olá, Igreja Voz, é um prazer estar aqui com vocês para mais um estudo a respeito da língua, no capítulo 11 da nova estação das células Tiago, Evangelho da Prática. Vou começar então lendo com vocês o texto base, que está aqui em Tiago 3, os versículos de 1 até o versículo 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Esse capítulo de Tiago, lá em Tiago 3, é interessante porque ele reserva esses 12 versículos para falar especificamente desse órgão, da língua. Mas se nós formos analisar toda a Bíblia, nós vamos ver especialmente no Antigo Testamento, muitos textos que já nos alertam, que já nos ensinam a respeito do que a boca fala. Então, essa reflexão, ela passa desde lá do Antigo Testamento até aqui, no Novo Testamento, no livro de Tiago, para que nós possamos entender a importância, para que nós possamos entender realmente o quanto isso é sério, o bom uso ou o mau uso da língua. Nós sabemos que esse órgão, que é a nossa língua, ele é responsável pela fala, entre outras coisas, é responsável pela fala. E aqui nós vamos estar, então, relacionando a nossa linguagem mesmo, o que nós falamos e como nós falamos. Porque Tiago, ele chega lá, quando ele compara com um navio, ele diz que o navio é tão grande e um pequeníssimo leme conduz aquele navio para onde quer. Então, a nossa língua, sendo um órgão tão pequeno, termina se gabando de grandes coisas, E ele compara também com uma fagulha, que é capaz de incendiar toda uma floresta. Então, esse pequeno órgão, ele pode nos conduzir à bênção, à maldição, ele pode nos levar ao pecado, ele pode nos levar, inclusive, ao inferno. Então, nós temos que realmente nos atentar da forma como nós utilizamos a língua, porque às vezes nós conseguimos controlar todo o nosso corpo. Nós conseguimos controlar os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso caminhar. A gente toma cuidado especial com aqueles grandes pecados, que já são mais ou menos classificados. Então, a gente está sempre ali controlando, eu não faço isso, eu não falo isso, aquilo, mas a gente esquece, às vezes, de controlar a nossa língua. E esquece de que, às vezes, algumas pequenas coisas que a gente faz ou fala, quão grandes malefícios vai trazer, E quão grande pecado isso vai ocasionar. Então, nós temos que aprender a controlar a nossa língua também, É extremamente importante que nós aprendamos a realmente ter domínio sobre a nossa língua. Como órgão de poder de fala, é interessante nós analisarmos que através da nossa boca, da nossa língua, da nossa linguagem, daquilo que nós falamos, nós estamos comunicando, nós estamos nos expressando.
Então, eu gosto muito de refletir sobre a questão de que, às vezes, a gente pode falar várias coisas, mas a gente tem que cuidar como a gente fala. O tom de voz, às vezes, ele fala muito mais alto do que as palavras que nós usamos, né? Então, a gente pode carregar, às vezes, alguma correção, algum comentário com uma grosseria, com uma hostilidade muito grande. E isso pode machucar alguém. Tiago, ele salienta que nós, com a nossa língua, nós abençoamos, né? Nós bendizemos o nosso Deus, mas que com a mesma língua nós amaldiçoamos as pessoas. Então, como pode da mesma boca proceder bênção e maldição? Às vezes nós estamos aqui na igreja e nós ouvimos aquela palavra maravilhosa, nós cantamos louvores, nós oramos, nós estamos ali pronunciando, nós cumprimentamos o nosso irmão e a gente está ali naquele momento de tão abençoado, mas aí a gente está descendo a rampa, acontece alguma coisa, a gente fica contrariado, a gente já faz um comentário que não deveria, ou passa alguém e aí já vem aquele assim, nossa, fulano, e aí já pode dar motivo a uma fofoca ou a uma crítica, e aí já acabou a bênção por ali, né? Então, às vezes, você ainda passou pela rampa, tá tudo bem, aí você entrou no carro, e aí você tá lá dirigindo, aí você leva uma fechada, a hora que você viu, já falou um palavrão daqueles, seu filho já escutou, o seu marido já, por que você tá tão nervosa, por que você tá falando isso? Então, já vira, às vezes, uma briga, e é uma pequena falta de domínio, de controle daquilo que nós realmente colocamos para fora através da nossa boca. A linguagem oral, a fala, ela é um grande instrumento de comunicação e expressão, como eu já disse, mas também de informação, educação, transmissão, interação e relacionamentos, né? Lá em Deuteronômio 11, o Senhor ele nos adverte que nós devemos usar a nossa boca para estar transmitindo aos nossos filhos tudo que ele tem feito, né? Então, ali no versículo 19 diz assim: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ele se falando delas e falando dos grandes feitos do Senhor, né? Falando dos testemunhos de tudo que o Senhor já fez. Então, nós devemos realmente nos atentar para usar a nossa boca como bênção na nossa casa. Quando nós vamos instruir os nossos filhos, quando nós vamos dar um testemunho, cuidado com as críticas, porque as críticas, elas magoam, elas ferem. Existem inúmeros estudos a respeito de feedback, onde a gente aprende que primeiro a gente tem que conquistar aquela pessoa para ela nos ouvir. Então, a gente nunca vai chegando com uma crítica, a gente realmente tem que procurar uma coisa boa que aquela pessoa faz. Isso não é diferente na nossa casa, quando nós queremos corrigir alguém, né? Cuidado com os comentários. Às vezes a gente está numa rodinha e a gente fala mal do marido, fala mal da vizinha, fala mal do filho, questão da fofoca. Como é sério, né? Você, às vezes, um comentário, você pode difamar uma pessoa. A fofoca, ela é algo muito sério na igreja, mas ela é séria na igreja porque ela é séria no indivíduo, ela é séria em casa, ela é séria nos relacionamentos. Do mesmo jeito que, através da sua linguagem, você constrói relacionamentos, mas você também destrói relacionamentos, né? Existe um ditado que diz que a língua, ela não tem osso, mas ela corta os corações. Então, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Principalmente com as pessoas mais próximas. E aqui o Senhor nos adverte para nós usarmos isso, para estarmos falando, passando, né, para os nossos filhos, para a nossa família, as coisas boas, né, o que realmente o Senhor fez, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão da bênção e da maldição. Nós sabemos que as nossas palavras, elas são sementes. E como sementes, elas sempre vão trazer algum tipo de colheita. Então, como sementes, nós devemos nos preocupar em estar lançando essas sementes de forma que essa colheita seja positiva e não negativa. Então, nós podemos abençoar as pessoas através de um elogio, através do ensino, através da honra, né? E tomarmos muito cuidado com aquilo que nós vamos falar, seja na frente da pessoa ou especialmente por trás. Existe um texto de Sócrates que ele fala para nós analisarmos 3 peneiras. Então,
A primeira peneira seria a peneira da verdade. Quando nós vamos levar um comentário para alguém, a gente ficou sabendo de alguma coisa, eu preciso contar para minha amiga, eu preciso contar para o meu irmão o que aconteceu. Então, primeiro você passa pela peneira da bondade, da verdade. Aquilo realmente é verdade ou foi só um comentário que você ouviu? Se foi só um comentário, guarda para você, não leva para frente, né? Porque você não sabe se é verdade ou não. A segunda peneira é a peneira da bondade. Vai trazer algum benefício aquele comentário? Vai agregar alguma coisa, né? Realmente aquilo é bom para a pessoa que vai ouvir e de quem você está falando? É algo bom? E a última peneira é a peneira da necessidade. Existe necessidade de você conduzir esse comentário, levar para frente, falar a respeito daquilo? Vai edificar de alguma forma? Vai trazer frutos? Porque a palavra, ela nos ensina que nós devemos buscar, pensar nas coisas que são do alto. Se não for para edificar, é melhor deixarmos para lá. Também devemos tomar muito cuidado com a questão das palavras que nós usamos, né? Às vezes aqui na igreja, então, é tudo muito bonitinho, mas a hora que chega em casa, existem certas palavras que não devem ser usadas. E às vezes você foi criado num lar assim, e você ainda não teve aquela transformação total da sua língua ainda não está tendo aquele controle especial. Então você ainda utiliza certas palavras que não são convenientes. As palavras torpes, né? O palavrão, por exemplo. Então, o seu filho, ele vai estar ouvindo, ele vai estar te lendo, ele vai estar ouvindo aquilo, ele vai estar reproduzindo aquilo, e aquilo vai chegar nas próximas gerações. Então, nós temos que tomar cuidado também com as palavras que nós falamos. Em relação à murmuração, às vezes a gente gasta a nossa boca para reclamar, para murmurar. Ao invés de dar graças ao Senhor, nós passamos o nosso tempo usando a nossa língua para murmurar e para reclamar. Isso também vai trazer coisas ruins, também são sementes ruins. Como eu disse, não existe semente neutra. Se você está plantando isso, você vai terminar colhendo isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, temos muita sabedoria realmente com o uso da nossa língua, com aquilo que nós falamos, porque a boca, já dizia ali, né? Está lá em Provérbios, Salomão falando para nós assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de contenda, você vai ser uma pessoa que vai usar a sua boca para fazer fofoca, para trazer desavença, para trazer briga, discussão, para quebrar relacionamentos. Se o seu coração estiver cheio de inveja, estiver cheio de ira, você vai falar com grosseria, você não vai ter mansidão, você não vai ser ponderado na hora de falar, você não vai meditar sobre aquilo que você vai falar. Você também pode estar com o coração cheio de angústia, cheio de dor, e isso vai fazer com que você murmure, isso vai fazer com que você reclame. Quando o nosso coração está em paz com Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito que é desenvolvido todos os dias, ele reflete o quê? Né? É o amor, é o gozo, é a paz, a longanimidade, a benignidade, falar bem do nosso irmão, falar bem do nosso cônjuge, falar bem do nosso amigo, falar bem dos nossos filhos, fé, mansidão e temperança. Ou seja, você vai saber o tom que você vai usar para falar, você vai saber pensar e refletir a respeito daquilo que você vai falar. Então, aqui, nós temos também que pensar nessa questão, eu quero chamar um pouquinho a atenção nessa questão do relacionamento familiar, quando às vezes nós reclamamos, nós falamos várias vezes as mesmas coisas também, e sem perceber, a gente termina que a gente está repetindo, a gente está reforçando algo negativo. Então você chega para o seu filho e fala assim, nossa, você nunca faz nada direito, né? Nossa, o meu marido, ele está sempre atrasado. Nossa, o meu marido... Então assim, você termina reforçando, porque você vai falando essas coisas, e aquelas pessoas que estão em volta de você também vão ouvindo isso, e isso é muito ruim, porque se você continuar fazendo isso, termina que o que eu falei da colheita, a sua família realmente não vai mudar em nada, porque você está reforçando um comportamento negativo, fazendo um comentário, uma crítica, uma reclamação. Quando nós fazemos o contrário, quando nós conseguimos investir
naquilo que as pessoas têm de melhor. Então, ao invés da gente nos deter nos defeitos, a gente vai poder falar assim: nossa, meu filho, você é tão bom nisso. Nossa, meu bem, obrigado, porque você é muito bom nisso, você é excelente nisso. Então, você está plantando sementes positivas através da sua boca. Você está reforçando comportamentos positivos. E isso vai te trazer uma colheita positiva, uma colheita abençoada, para que você viva com gratidão, para que você influencie a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, com gratidão, com alegria, né, por tudo que você está falando. E as pessoas também vão querer estar mais perto de você, porque existe uma outra situação. Às vezes a gente também fala demais. E como a gente fala demais, a gente fala sem pensar. E uma pessoa que fala sem pensar, ela vai ter uma chance de erro muito maior. Porque não passou ali, né, pelas peneiras e não passou também pela situação de que, será que eu devo falar isso agora? Será que eu devo falar isso desta forma? Porque nós temos que começar a refletir mais. Quando eu era professora, eu gostava muito de dizer para as crianças que Deus, ele é tão perfeito que ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, né? Lá no Mato Grosso, onde eu morava, uma vez um pastor foi lá fazer uma série de palestras e ele ressaltou mais para as irmãs, né? Mulheres, né? Quando estiverem ali naquela situação com o marido de discordância e tudo mais, né? Na hora de vontade de falar alguma coisa, enche a boca d'água. Ou seja, para um pouco, pensa um pouco, né? A mesma coisa os maridos, né? A hora que quiser falar alguma coisa para a esposa ou para os filhos, enche a boca d'água, toma um copo de água. Vai ser o tempo para você refletir, será que eu devo falar isso aqui? Será que eu devo falar desta forma? Será que esse é o momento? Será que essas são as palavras? Então, isso era uma técnica que a gente usava lá. Está na hora de eu encher mais a boca d'água. Estou falando muito, estou falando errado. Nós fomos chamados para viver em paz, né? Nós fomos chamados para sermos testemunhas de uma reforma todos os dias na nossa vida através do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo que conduza a nossa mente, o nosso coração, mas especialmente a nossa boca, para que nós realmente possamos falar palavras de bênção. Em Provérbios 15, nós encontramos o versículo que diz que a resposta branda, ela desvia o furor. E é muito interessante, porque se uma pessoa, ela vem com você com todas as pedras na mão e ela te agredindo verbalmente, se você for manso, se você for ponderado, se você tiver uma resposta branda, essa pessoa, ela vai levar um choque, ela também vai mudar a entonação e provavelmente o que poderia ser uma briga se encerra por aí. Então, nós somos chamados a ser essas pessoas de paz, a termos a resposta branda, a aliviar o furor, a diminuir a briga e não ao contrário. Também diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E que a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então, nós temos sim que usar realmente a nossa linguagem, a nossa boca, a nossa língua, para que nós possamos ser árvore de vida. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma ilustração também que eu gosto muito, a respeito das palavras que a gente fala, que a gente não percebe, né? Que muitas vezes o que a gente fala, não vai ser um movimento gerador agora, mas vai ser um movimento gerador lá na frente. Ou seja, aparentemente, às vezes agora nós não vemos nenhum resultado, mas isso vai gerar lá na frente. Inclusive, como o pastor Wilson fala ali no estudo do capítulo 11, que ele fala do bumerangue, porque do mesmo jeito que leva as coisas, traz para nós também. Então, se você leva coisas ruins, você também leva coisas boas, as duas coisas vão voltar para você. E aí esse texto, ele fala, essa ilustração muito conhecida, é sobre o travesseiro de pluma. É um jovem que morava numa aldeia e ele fere uma pessoa falando mal, difamando essa pessoa. E essa pessoa fica mal falada e difamada por muito tempo. E ele percebe que por conta dessas coisas que ele falou daquela pessoa, essa pessoa teve uma vida muito difícil. E aí, com o tempo, ele se arrepende.
mas ele tem muita dificuldade de aceitar o perdão, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa já perdoou ele. E aí ele chega para um sábio e ele fala: mestre, como que eu faço para me sentir perdoado? Como é que eu faço? Eu não quero mais ser assim. Eu falei, eu magoei aquela pessoa e aquela pessoa teve uma vida muito difícil por uma difamação que eu fiz. E como é que eu faço para reverter isso? E eu não quero mais ser assim, eu quero me sentir perdoado. E o mestre diz para ele assim: você vai pegar um travesseiro cheio de pluma, vai subir na montanha mais alta. E quando você chegar lá em cima, você vai abrir esse travesseiro e vai deixar sair todas essas plumas. E ele achou bem tranquilo, bem fácil, foi lá, subiu, levou o travesseiro, voltou com o travesseiro vazio e falou para o mestre. Aí o mestre disse assim para ele: muito bem, agora o seu coração está vazio, né? Você não está se sentindo perdoado ainda, mas você fez o que eu mandei. O que você fez, só Deus vai te perdoar e a própria pessoa. Por quê? Porque eu quero que você vá lá agora e recolha. Você vai subir no mesmo monte, você vai pegar esse mesmo travesseiro vazio, você vai recolher todas as plumas que você jogou. E aí ele disse: mas é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí o mestre disse para ele assim, que as nossas palavras são como as plumas que o vento carregou. A partir do momento que você lançou, você não consegue mais trazer de volta as palavras que você jogou. Se elas voltarem, elas vão voltar já com a colheita feita. Então, talvez você não vai ver o resultado disso agora, mas lá nas próximas gerações, imagina quão longe essas plumas voaram, quão longe essas plumas chegaram. Talvez o efeito do bem que você começar a plantar agora, talvez ele não atinja já nesse momento, mas ele vai atingir a longo prazo, ele vai chegar longe, né? Porque são coisas boas que você está plantando. Mas da mesma forma, se essas plumas forem más, também vai atingir muito longe. Então, as nossas palavras, elas são sementes, não existe semente neutra. As nossas palavras são como plumas. Depois de lançadas, se você feriu, para você recolher isso e trazer, você não vai conseguir. Então, que nós realmente possamos pensar, né, refletir um pouco mais, ter esse entendimento e colocar em prática, né? E pedir ao Espírito Santo, porque lá no início está falando que nós não temos condições por nós mesmos de fazer, mas o Espírito Santo em nós, ele vai nos moldando, vai nos movendo, nós vamos sendo trabalhados, aperfeiçoados, nós vamos observando como Jesus era manso e nós vamos aprendendo então a usar a nossa boca para ser uma boca de bênção, para que realmente a nossa colheita seja uma colheita abençoada, para que o fruto do Espírito Santo ele seja visível em nós através daquilo que nós somos, daquilo que fazemos e daquilo que falamos. Amém? Eu espero que esse estudo tenha feito diferença na sua vida e que também te ajude na ministração da sua célula, que seja bênção na vida de todos vocês.